Paz, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. A vocês que estão aqui presentes, ao que estão nos acompanhando aí pela live, sejam todos muito bem-vindos a mais uma escola bíblica. Estamos aqui para aprender sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado pela presença de todos e todos também que estão nos acompanhando pela live. Hoje, graças a Deus, o nosso irmão Igor está aí na área técnica aí para cuidar das perguntas e as soluções aí que os irmãos têm. Então sejam todos muito bem-vindos. Nós tivemos aí um pequeno atraso aí por falha técnica, mas graças a Deus deu tudo certo. Aí nós vamos caminhando. Amém, meus irmãos? O microfone sem fio, ele está por aí, né? Boa pergunta. O microfone vai estar por aí, irmão. Se alguém tiver alguma dúvida, levantem a mão. Eu acho que tá. Não sei se está lá no fundo. O microfone sem fio. Tá na cadeira do fundo? Então eu acho que tá ali perto do Mateus ali. Certo, meus amados irmãos? Vamos dar continuidade aqui ao estudo. Nós já estamos aqui prestes ao dilúvio, certo? Estamos caminhando aí para a reta final. Lembrando aos irmãos que nós vamos dar a aula aí até mais ou menos Gênesis 12 ali, quando a promessa já vai a Abraão, porque aí já se torna nações, né? E não somente uma nação, mas é um endereçamento onde Deus ele vai caminhando com a família, entendeu? Ele vai indicando até chegar no nosso Senhor Jesus Cristo. Mas antes disso ainda nós temos um bom caminho a percorrer. Certo, meus amados irmãos? A aula passada nós estávamos falando a respeito das teorias, né, que as pessoas levantaram a respeito dos dilúvios, né, da história do dilúvio que aconteceu, mas em vários lugares. E eu estava pesquisando e, irmãos, são 6 nacionalidades que falam a respeito do dilúvio, tá? Existem 2 tribos indígenas do Brasil que falam a respeito do dilúvio. Existem 2 tribos também na Austrália que ela fala a respeito do dilúvio. E existem 2 tribos também na Babilônia que eu falei para os irmãos que falam a respeito do dilúvio, tá? E o que eu acho tão fascinante disso é como que as nações de 4 cantos da terra, vamos assim dizer, elas descobriram a respeito, né, desses dilúvios. Como que eles ficaram sabendo? Lógico, irmãos, que cada um tem a sua história. Cada um, lembra que eu falei com os irmãos que tem o famoso telefone sem fio, que vai passando, e a história já chega ao contrário. Tem uma dessas aqui no Brasil que fala que o dilúvio durou apenas um dia e foi uma caixa quadrada. Foi um quadrado que simplesmente ele emergiu, depois ele afundou, e aí afundou, não digo assim, regressou com as águas e foi salvo as famílias. Mas a que mais se sustenta foi o que eu falei para os irmãos, aqui tem documentos comprovando mesmo a história. Lembra que eu falei para os irmãos que é o papiro de Gilgamesh, né? Que é o mais convicto, é o que tem mais força. Ele foi descoberto ali no século 17, ali perto da Síria, onde era a Babilônia. Os manuscritos foram escritos preservados, muito bem preservados, há cerca de mais ou menos 2000 anos antes de Cristo. Então, para os irmãos entenderem que realmente existiu algo no planeta e que as nações de vários cantos do mundo, elas descobriram, né, por vários motivos, pelas histórias principalmente, que aconteceu esse dilúvio. Amém, meus irmãos? Certo? Colocando tudo isso, nós aqui vamos partir agora do... Deus abençoe, pastor. Do versículo 7, e aí nós vamos caminhando aí rapidamente para as ponderações, tá bom? Gênesis capítulo 7, e nós vamos estar lendo... eu vou ver primeiro até o 16 e depois a gente vai continuando, tá bom? Foi o que eu falei, irmãos. Na dúvida, por favor, levantem a mão aí, fiquem à vontade para a gente, tá, estar caminhando junto. Eu vou ler aqui e os irmãos, por favor, acompanhem. Gênesis 7, tá? Capítulo 7. Disse o Senhor a Noé: entra na arca tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim, no meio desta geração. De todo animal limpo levarás contigo 7 pares, o macho e a sua fêmea. Mas dos animais imundos, um par, o macho e a sua fêmea. Também das aves do céu, 7 pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra, durante 40 dias e 40 noites,
e da sua superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz. E tudo fez Noé segundo o Senhor lhe ordenara. Tinha Noé 600 anos de idade quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Por causa das águas do dilúvio, entrou Noé na arca, ele com seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Dos mais limpos e dos mais imundos, e das aves e de todo réptil sobre a terra, entraram na arca de 2 em 2, macho e fêmea, como Deus lhe ordenara. E aconteceu que, depois de 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesses dias romperam todas as fontes do grande abismo, e as comportas dos céus se abriram, e houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Neste mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos, Sem, Cã e Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Eles e todos os animais segundo as suas espécies, todos os gados segundo a sua espécie, todos os répteis que rastejam sobre a terra, segundo as suas próprias espécies, todas as aves segundo as suas espécies, todos os pássaros e todo o que tem asa. Toda a carne que havia fôlego de vida entraram de 2 em 2 para Noé na arca. Eram macho e fêmea os que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado, e o Senhor fechou a porta para eles. É interessante, irmãos, esse roteiro aqui do dilúvio, desde quando o chamado de Noé. Porque, como eu falei nas aulas anteriores para os irmãos, Noé, ele era aquele da descendência dos setistas, lembra? Da descendência de Sete. Aqui, irmão, Noé, ele já é a 10ª geração de todo este caminho. Quando os irmãos olharem a genealogia que eu trouxe aí no papelzinho para vocês, o Noé, ele já está na 10ª geração. E por fato de estar na 10ª geração, nós já vemos a diferença, irmãos, total da distância que o ser humano estava de Deus, a ponto deles estarem todos já reunidos, e não existia como diferenciar o justo do injusto. Apenas Noé, que seguiu firme ali nos caminhos do Senhor. Noé, como os irmãos sabem no versículo anterior, nas aulas anteriores, ele achou graça aos olhos do Senhor, e o Senhor o escolheu como um homem para que possa dar continuidade naquilo que iria acontecer no futuro. E quando nós lemos o texto, irmãos, tudo aquilo que Deus ordenou para Noé, Noé assim o fez. Tudo de acordo com as metragens, de acordo com o espaço de cada animal, tudo foi feito de acordo com o que Deus mandara a Noé. E isso que é o importante dessa história, irmãos, é nós estarmos atentos a ouvir o chamado de Deus. É nós estarmos atentos a entender aquilo que Deus tem para nossas vidas. E Noé foi a mesma coisa, ele sentiu e ele viu o chamado e ele começou a preparar uma arca. E o interessante de tudo isso, irmãos, é as divisões dos animais. Como os irmãos viram no versículo aí 2 e 3, Deus faz uma distinção entre animais que são praticamente puros e os animais impuros. É a dúvida da irmã? E os animais impuros, vamos lá, eu vou falar. Os animais puros, irmãos, são aqueles a qual Deus também iria usar para sacrifício dele, entendeu? Porque Deus, ele fazia, lembra aquela época, os irmãos ofereciam sacrifícios a Deus. Então, tinha animais que deveriam ser levados na arca, porque eles eram puros. O que seria esse puro? Aquele animal que serviria de holocausto ao Senhor, como o cordeiro, como o boi, como tudo isso daí. Os animais impuros seriam aqueles que não têm como ter o sacrifício. Um exemplo claro disso, claro, os judeus até o dia de hoje, eles não comem carne de porco, porque eles falam que é um animal de pata fendida lá, igual Deus fala lá em Levíticos, né, através de Moisés, e porque eles falam que porco é um animal imundo. Então Noé teria que levar um par desse também, porque é um animal, só que ele era considerado impuro, entendeu? Os outros não, os outros tinham que levar uma porcentagem a mais, que seria o quê? 7 pares de macho e fêmea. Tá conseguindo entender? Pode, fica à vontade. Não, pode falar. Eu não sei onde está o microfone. Ordenou que
Isso. Ó, deixa eu só ler direitinho para não ficar confuso. É o 2, né? De todos os animais puros, toma 7 casais, o macho com a fêmea. Isso. Dos animais impuros, Isso, um casal apenas, o par, par. um macho e uma fêmea. Isso. Uma fêmea. E aí eu falo assim, eu coloquei a pergunta bem Não, assim, pode né? falar. Eu coloquei assim, por que Deus ordenou também que dos animais impuros também fossem salvos? Já interessante. entendeu? Por quê? Tipo, já que só era pra salvar, assim, a família de Noé, porque ele viu graça em Noé. Então, assim, vamos salvar isso que pode dar frutos bons. E aí, dos animais, pra quê? Por quê? É interessante. Assim, ó, nós estamos caminhando, e depois eu vou tentar ler do 17 ao 24, que é onde vem o dilúvio, entendeu? Assim, irmã, o dilúvio, ele é algo... nós associamos, como nós vemos em Mateus 24 lá, o próprio Cristo falando. O dilúvio, ele é muito parecido com a volta de Cristo, tá? Muito parecido. E a destruição vai ser do mesmo sistema. Só que não em água, né? Agora vai ser destruição em massa mesmo, não através das águas, entendeu? E o que acontece? Quando Deus ele separa os animais, é justamente para dar seguimento a tudo aquilo que nós lemos a capítulos anteriores, que era no Jardim do Éden. Lembra que Deus ele criou todas as coisas, ele viu que tudo era muito perfeito? Todas as coisas. Então, quando ele ordena a Noé aos animais de pares em pares, 7 de cada um, né, macho e fêmea, e um par dos imundos, que é o quê? Para dar continuidade em toda a obra dele. Porque no futuro assim, uns dias à frente, nós vamos ler aqui, vai ser tudo devastado, tudo acabado, entendeu? Então, o plano do Senhor, lembra que eu falei para os irmãos na aula anterior, como que nós conseguimos compreender esse Deus infinito dentro da mente de um coração finito que somos nós? Lembra? Nós somos homens finitos, né? Nós temos começo, meio e fim. Deus não. Deus ele já era antes de tudo. E ele é depois de tudo. Mas como que os leitores iriam colocar esse Deus gigante dentro do nosso raciocínio? Então vamos lá. Deus falou assim, ó, acabou tudo. Chega, não tem mais justo, se misturaram todos, acabaram-se todos. Só que lembra que nós lemos que Noé achou graça aos olhos do Senhor, porque desde a geração de Sete, a teologia vai explicar o seguinte, que o único que ainda conseguiu seguir os caminhos de Deus, vamos assim dizer, sabe, de obedecer, de guardar os testemunhos de Deus, foi Noé, da família dele. Então, como ele ainda era um rapaz obediente a Deus, Noé achou graça aos olhos do Senhor e falou assim, pô, esse é obediente a mim, certo? Então, o que ele fala? Noé, o negócio é o seguinte, a história vai falar que Noé era, pra você ter uma ideia, a história vai falar que Noé era um agricultor. Ele não era construtor, não era engenheiro, não era nada, ele era agricultor. E aí ele chega, só voltando assim para os irmãos, e aí ele fala assim, Noé, o negócio é o seguinte, a maldade está tão grande que eu me arrependi de ter feito o homem. Lembra que a gente falou sobre o arrependimento? Então assim, cresceu um índice tão grande de maldade que acabou, não tem mais conciliação entre nós. Então você vai fazer uma arca, e nesta arca você vai colocar os animais, e não só os animais, primeiro vai ser você, sua esposa, seus 3 filhos e as suas noras. E aí os animais vão vir, lembra que eu até brinquei com os irmãos? Noé não foi caçando de um em um. Os animais vieram até ele e ele foi colocando na arca, entendendo o chamado de Deus. O importante disso, irmã, é que a arca, ela era uma espécie de proteção. Proteção, como a gente pode trazer nos dias de hoje, mundo caótico. Proteção onde existe muita destruição. Proteção onde não existe mais amor. Tá entendendo? A arca, ela é essa proteção. Mas lá na frente, nós vamos ver no texto de Pedro, que vai falar, é interessante que vai falar o quê? Que a arca, ela simbolizava o batismo para nós hoje. Pedro vai falar isso. Lembra que nós lemos uma carta de Pedro e depois nós vamos terminar ela porque Pedro vai falar que a arca era uma espécie de batismo por causa das águas. Porque do mesmo jeito que a água ela foi devastadora, ela matou todos, é a mesma água que vai trazer a vida, porque ela vai baixar e vai trazer a vida de novo. Então, o que Deus faz? Ele preserva, porque ele está acima de todas as coisas. Aí ele fala assim, ó, Noé, você vai levar 7 pares de cada animal limpo, puro, tá? E um par de animal o quê? Impuro, certo?
Aí nós associamos o quê? A toda a impureza que eu acabei de falar para os irmãos. Que é o quê? Porco. Esses animais que judeu realmente não come. Porque vai falar isso lá na frente, entendeu? Moisés, ele vai relatar isso aí lá na frente. Porque aí vai vir os números levíticos e onde vai firmar mais as coisas. Ok? Conseguiu? Ou ainda está com dúvida? Não entendeu ainda? Rafa? Oi. Pode falar. Pode. Cara, eu tava pesquisando e assim, eu já tenho uma opinião um pouco diferente dessa que você falou, porque pra mim, quando a gente vai ler lá em Gênesis, lá no capítulo 9, no versículo 3, quando eles saem da arca, Deus permite que eles comam todo tipo de animal. A única coisa é que Deus não permite que eles comam sangue. E naquele momento, isso é minha visão, Noé, ele não está representando só Israel. Ele está representando a humanidade inteira, porque eles queriam dar continuidade. E Deus permite que eles comam todo tipo de animal. O porco, qualquer animal. Minha visão sobre esse versículo, que ele fala os animais puros em mais quantidade, seria mais uma visão de cadeia alimentar. Na minha visão, quando eu li, eu entendi que os impuros seriam, por exemplo, um leão, uma hiena, porque são animais que comem outros animais para sobreviver. E os animais puros são a galinha que come milho, o boi que come o pasto. Porque se você for ver numa cadeia alimentar, se Deus leva muito leão e, por exemplo, pouca galinha, os animais logo morreriam de fome e acabaria toda a vida. Mas se leva muita galinha e pouco leão, você tem uma rotativa da cadeia alimentar maior. E principalmente nesse capítulo 9, no versículo 3, eu falei, por que Deus faria essa separação de esses impuros seriam o porco se ele deixa a galera comer, mano, à vontade depois que ele sai da arca? Parabéns, mas é duas posições. Primeiro, se fosse, ele colocaria igual Gênesis, animais selváticos. Tá entendendo? Ele colocaria animais selváticos, não impuro. Porque lá em Gênesis 1 nós vemos que existiria, Gênesis 3, perdão, 1, 2 e 3, existem os animais selváticos. E ele ainda apresenta a serpente, que era a mais astuta de todos os animais. Vocês lembram disso? Então aqui, o Moisés narrando, ele coloca animais impuros. E não animais selváticos. Ele muda nessa colocação. Outra coisa, Moisés que está narrando a história para um povo que já tem a noção do que é um animal impuro. Tá entendendo? Então, Ô, Rafa. Oi, pode falar. Eu também tenho uma pergunta. Em questão a todo esse assunto, quando você falou dos animais impuros e dos puros, eu penso mais ou menos igual a você. Porque todo animal ia ter a sua finalidade. Isso. E quando você deu o exemplo do porco. Quando você falou do porco, eu lembrei de Jesus indo pra Gadara. Quando ele encontra o gadareno endemoniado. De porcos. Entendeu? E os demônios falam, então, nos mande pra aquela linhagem de porcos. E o que aconteceu? Os porcos caíram na ribanceira. Eu acho que esses animais impuros, tipo assim, eles têm uma finalidade. E se não tivesse os impuros, aonde que os demônios entrariam? É porque assim, lembra, é um contexto salvífico. A arca é uma preservação, certo? Se fosse mesmo animais selváticos, se um já comesse o outro ali dentro da arca, não existiria, porque só existem 8 pessoas dentro de uma arca. Isso. Mas, por exemplo, o animal selvático, irmã, por exemplo, estamos falando de madeira, tá? Tenta, por exemplo, tampar um animal com toda a força que ele tem, um rinoceronte ou coisa parecida. Quando Moisés está escrevendo a narração, ele está se referindo a esses animais impuros, geralmente cultuados a Deus, entendeu? Porque o intuito de Moisés era o quê? São animais que podem ser sacrificados a Deus, e existem animais que não podem ser sacrificados a Deus, que são tornados impuros. E isso, porque lembra? Não, Moisés está narrando a história. Esse animal impuro vai vir nas leis. Isso. Lembra que eu falei para os irmãos? Assim, Moisés, irmãos, é isso que vocês têm que gravar sempre na mente de vocês. Moisés, ele está narrando uma história para um povo que já tem um conhecimento. E este povo, ele vai invadir uma terra que até então existiam muitas pessoas ímpias naquelas terras. E Moisés está falando assim, presta atenção, não errem do jeito que os pais de vocês erraram lá atrás. Então ele está narrando essa história para o pessoal, falando o seguinte, dentro dessa própria arca existiam animais puros e animais impuros. E o animal impuro é apenas um par. Tá entendendo? Os animais puros, ele é de 7 pares.
Tá entendendo? Se fosse animais selváticos, ele colocaria no texto animais... Eu entendi a sua colocação, Igão. Ele colocaria animais selváticos, como o próprio Moisés se referiu a capítulos anteriores. Tá conseguindo entender? Porque quando Moisés ele dá o relato da criação, ele coloca animais domésticos e animais que não podem ser domésticos, não é isso? Que é animais selváticos. E logo em seguida ele fala de um além mais selvagem de todos eles, que é quem? A serpente, vocês lembram disso? Neste texto, Moisés não usa a palavra selvático. Ele só usa animais puros e impuros. Mas por quê? Por causa de uma colocação, que é o quê? Ele está falando assim, ó, mesmo um animal impuro, Deus preservou na arca, só que este animal impuro, ele não serve de sacrifício para mim. É porque assim, ó, irmã, é interessante isso, né? Porque assim, é uma cadeia, certo? Vamos se dizer, vou tentar um pouquinho entrar na aula de ciência. É uma cadeia alimentar, concorda comigo? Vamos se dizer, né? Nós somos parte da cadeia alimentar e o homem está no topo da cadeia alimentar, certo? Eu acho que é isso, né? Por favor, me corrija se eu estiver errado. Quando Deus ele preserva, ele tem que preservar todas as espécies. Todas. Porque ele é criador de todas, entendeu? Então, por exemplo, assim, imagina o seguinte, assim, irmã. Fosse só gados, ovelhas e só esses animais. E não fosse, por exemplo, o porco ou qualquer outro animal que a gente pode se denominar impuro, entendeu? Não estaria completo o ciclo de Deus, porque iria faltar algo da criação dele. Tá conseguindo entender? Então, ele preservou todas as espécies. Só que algumas espécies, ela foi feita para sacrifício. Outras não, porque Deus não aceitava, entendeu? Nós vamos ver isso também mais para frente, eu não vou entrar nessa leva, mas se você for ver toda a primeira e segunda reis, os reis de Israel, eles eram tão obcecados por poder, que eles ofereciam os próprios filhos dele, eu esqueci o nome do deus, Maloque, para se perpetuar no poder. Então, eles sacrificavam os filhos dele. O que Deus está querendo dizer? Ó, vai ter animais que vão servir para sacrifício, para dar continuidade. E existem animais impuros que vocês não podem usar como sacrifício. Porque quem está narrando essa história é Moisés para uma galera que está aprendendo aquilo que ele está falando. Tá conseguindo entender? Conseguiu? Conseguiu entender, Igão? O que a gente faz com Gênesis 9, quando fala que eles podem comer de todos os animais? Não, mas então... Eu cheguei até no 9, professor. Aí o que acontece? Se eu cheguei até no 9, aí eu fui para essa parte também. Essa questão me chamou a atenção, eu fiz a pergunta. E a questão me chamou a atenção do porquê que Deus já disse ali que a gente não, de todos você irá, como é que vocês, ele fala que tipo por ele ser fez tudo bonitinho, Noé fez tudo de acordo conforme Deus ordenou, então Deus abençoou a família de Noé, seus filhos, suas noras, ele e tal, e disse que eles se alimentariam de todos os animais, menos os que tivessem sangue. Quando ele fala menos os que tivessem sangue, eu fiquei me perguntando quais, porque não tem tudo. Não, mas assim, nós estamos... Está dividindo a pergunta. Uma coisa é alimento, outra coisa é sacrifício. Não, mas eu estou falando de alimento. Nós estamos falando... Lá ele fala de alimento. Não. Nós estamos falando de sacrifício a Deus e não alimento. Não, mas eu estou falando... É que no 9, foi no 9. Não, no então, 9 ele fala que por causa disso, que estava tudo certinho, que ele poderia, ele e as suas famílias, os seres humanos que tinha que havia na Terra, depois que eles saíram, que cessou todo o dilúvio, que eles poderiam se alimentar dos animais. Alimento. Alimento. Para nós, tá? Agora e sacrifício para Deus? Não, mas... Porque o problema não é só pegar um versículo. Lembra que eu vivo falando isso para os irmãos? Não, mas é o que eu tô falando, professor. Porque dentro desses versículos 7, 8 e 9, ficou essas duas questões. Então, mas não é questão, porque uma coisa é alimento carnal. Outra coisa é sacrifício a Deus. Você está entendendo? Deus não aceita qualquer tipo de sacrifício naquela época. E o animal impuro era considerado como não sacrifício para ele. Tá conseguindo entender? Não, essa parte eu entendi. A outra pergunta é que eu já aproveitei a deixa e já falei assim, por que não poderia comer? Da onde que saiu isso de Deus falar assim, não, esse você não vai poder comer? Isso, depois com Moisés. Quando ele vai instituir as leis de tudo.
Quando você lê, por exemplo, no finalzinho de Êxodo, Êxodo ele dá uma abrangência legal das leis. Você vai entrar em Êxodo, Números e Levíticos, você vai ver a divisão onde Deus ordena a Moisés a comer certos tipos de animais e outros que ele não pode comer. Aí é alimento, nós estamos falando de alimento. Não, mas eu tô falando aqui em Gênesis ainda. Então, eu também, irmã. Antes disso, pastor, eu ia ler o 8:20, é que eu ia chegando lá, o Igor, graças a Deus, ele... Porque assim, gente, tá tendo uma... Não, tá certo. É porque assim, ó, a gente tá tendo uma pergunta dúbia, que é duas. Só que não é. Uma coisa, o Igor tá se referindo a alimento humano. Outra coisa, eu estou falando de sacrifício a Deus. Tá? Moisés está querendo mostrar para o povo que tem animais que não podem ser sacrificados a Deus, porque eles são imundos. E outros não. Outros podem. Ô Rafa, acho que a dúvida da Suzana é o seguinte. Lá em Moisés, Deus vai dar a restrição para Moisés, especificamente nas leis. Isso. Só que antes disso, aonde foi restritivo tal alimento? Antes de chegar em Moisés, acho que a dúvida dela é essa daí, sabe? Onde que eu encontro em Gênesis Deus falando, não pode comer esse. Só a partir de Moisés. Entendeu? Acho que essa era a dúvida dela. Só a partir das leis. Porque assim, irmã, o contexto é o seguinte. Eles não tinham... Vou tentar voltar só um pouquinho, tá? Eles não tinham mais noção do que era sagrado e o que era profano. Porque eles estavam há 400 anos cativos dentro de um Egito que era totalmente profano. Moisés estava tentando relembrar este povo que existiu sim um Deus que era cuidador deles e que tirou eles desse lamaçal de pecado que significa Egito e trouxe para o caminho certo. Até aí tudo bem? Quando Moisés vai no monte orar, que ele recebe o decálogo, que é os 10 mandamentos, logo em seguida, ele fica revoltado, não sei se os irmãos lembram da história, que Arão faz um bezerro de ouro, aí Deus, ele dá, lembra, a Bíblia fala que Deus escreve os mandamentos, né, assim, e ele vai na revolta e quebra, porque ele ficou revoltado, falou assim, eu estou lá em comunhão, Deus está ordenando o povo, né, um caminho, uma disciplina, e ele quebra, vou chegar até aí, tá, Fê? Quando ele quebra, Deus fala assim, agora é o seguinte, chega. Agora você vai escrever. Ele escreve os 10 mandamentos como princípio de toda a sociedade judaica, hebreia. Vamos falar judaica que a gente está mais familiar, mas hebreia. Certo? Após os 10 mandamentos, quando você vai ler Êxodo, ele não só fica nisso. Ele vai atrelar os 10 mandamentos como a nossa Constituição Federal. Nós não temos a nossa Constituição Federal, que é a nossa Carta Magna? É onde abrange todos os nossos direitos e deveres, não é isso? É uma Constituição. Os 10 mandamentos era como se fosse a constituição do povo de Israel. E depois ele vai tecendo as leis. Qual seriam as leis? Se eu matar o Jessé, por exemplo, dependendo de como eu matei o Jessé, eu vou merecer a morte. Então vamos escrever o quê? Olho por olho, dente por dente. Porque se eu matei ele porque eu não gosto dele, rapaz, eu vou ser morto do mesmo jeito. Nesse intervalo de tempo é onde Deus fala, e vai existir animais... que aí não só mais o sangue, mas você também não vai poder comer eles. Porque existe, irmãos, até os animais puros, o único que poderia comer parte disso era só o sacerdote. Os outros não poderiam comer, porque era uma coisa reservada a Deus. Estão conseguindo compreender ou não? Então o que acontece? Deus faz o seguinte, não é? Leva os animais e animais impuros. O que seriam esses animais impuros? Eu torno aqui rapidinho ao Igor. Se fossem animais selváticos, o próprio Noé foi que narrou os próprios capítulos anteriores. Então ele colocaria animais selváticos. Mas não, ele coloca as espécies e ele coloca os animais imundos, que é o quê? Para entender que Noé, quando ele sai da arca, no versículo 20 ele fala o quê? A primeira coisa que ele faz quando ele sai da arca é fazer o quê? Vou ler, 8:20. Levantou Noé um altar ao Senhor. E tomando animais os quê? Limpos, impuros, puros. Por isso que eu falei, irmãos, não leiam apenas um versículo da Bíblia, leiam toda a conjuntura, para conseguir associar as coisas, tá entendendo? Porque assim, é uma narração a qual ninguém dali estava lá. Ninguém estava lá. Ele está narrando uma coisa para induzir no bom sentido, tá, irmãos? As pessoas a trilharem no caminho certo, que é assim, presta atenção. Deus já destruiu tudo por causa da nossa ignorância.
vocês vão entrar numa terra, existem pessoas ímpias lá. Não se misturem com essas pessoas, porque se vocês se misturarem, vai acontecer tudo de novo. Pode falar, Fê. Ô, Rafa, por essa condição de Noé ser bem antecessor a Moisés, eu entendo assim, até entrando na questão da irmã Suzana, eu entendo que essa proibição, ela se dá, aí você pode me corrigir, Rafa, se eu estiver errado, ela se dá em função das tradições que você mesmo explicou para nós, porque existiam tradições escritas e tradições orais, que foram passadas de pais para filho. Então, por exemplo, teve tradições que até chegar a Moisés, que nem havia escrita ainda, um pouco antes de Moisés, a escrita era muito rara, né? Não existia muita coisa escrita e deixada como instituído e inscrito. Então eu entendo que essas proibições foram passadas de Deus para o povo ali, Adão e os seus filhos ali, algumas proibições, e foi vindo até chegar de fato a Moisés. Porque se antes de Moisés, Noé, ali nessa passagem de Noé, Deus já falou, existem animais puros e animais impuros. Já existia uma questão de que não podia ser consumido. Entendeu? Eu acho, o meu pensamento é que vem das tradições. O raciocínio é isso. Só que aí o que Moisés vai fazer? Ele vai fidelizar com o aval de Deus. Falando, agora é lei. Agora é lei. Não pode mais. Pode falar. Eu acho que nessa questão de sacrifício e alimento, quando a gente vê lá no princípio, Deus ele não fala que o homem poderia comer carne, animal. Deus fala só sobre ervas, é isso que fala. Os frutos, os grãos e tudo mais. Ali, quando Deus fala com Noé, não existia uma proibição explícita sobre não pode comer animal. Não existia essa proibição ainda. Vamos separar aqui o que é impuro ou impuro. Não. Não existia essa questão em questão de alimento. Dá uma pausa aí, Samuca, nisso que você falou. É interessante o que você falou, porque nós estudamos nas aulas passadas. Lembra um fator principal. A maldade já estava tomada. Então, de raciocínio temente a Deus, não tinha mais nada. Nada. Porque só um achou graça. Lembra? Então, prossiga no pensamento, Samuca. Então, como eu estava falando, antes, Deus só tinha permitido para o homem lá em Adão e Eva comer só de frutos, grãos, essas coisas. Em Noé, quando Deus ele permite. E nessa questão de alimento, ali não existia, na minha opinião, não existia ainda impuro ou puro. Ali... Não, de alimento não, a não ser a abstenção do sangue. Exatamente, existia a questão do sacrifício. Isso. O que era impuro e o que era puro. Porque nós vemos que Abel já ofereceu ali o sacrifício, tudo mais. Em questão de alimento ainda não existia uma ordem explícita. Não. A ordem explícita em questão de alimento, ela vem lá em Moisés. Manda outra aí, Gão. Lá em Moisés, quando Deus fala, agora tal tipo de animal você não pode comer e tal tipo de animal você pode comer. Só que até desse, como o Rafa falou, até desse animal que você pode comer, não é tudo que você pode comer. Porque tem parte que só serve para o sacerdote. Então, nessa questão, já que entrou nessa, como o Rafa falou, foi levantada essas duas questões, sacrifício. É que foi bígua, né? Alimento, foi duas perguntas. Para o sacrifício, o impuro e o puro já existia. Em questão do alimento, parte a partir de Noé, que pode comer todos os animais, só que Deus proíbe lá em Moisés. Sabe por quê, irmãos? Claro. Obrigado, Samu. Ler aqui, só para eu entender dentro do meu raciocínio. Porque aqui em 9 vai Gênesis. falar, Gênesis 9 qual? 9:3. Isso, vai lá. 9:3. Tudo que vive e se move vos servirá de alimento. Opa, peraí. Vamos lá, devagar, ó. Tudo que se vive e se move servirá do quê? De alimento. Alimento para quem? Para os humanos. Nós. Para nós, né? Os humanos. Beleza, vai lá. Para eles. Entrego-vos tudo como já vos dei e como já vos dei os vegetais lá atrás, né? Que ele quis dizer. Vai lá. Contudo, o 4, não deveis comer carne com vida, isto é, com o sangue. Aí aqui ele não está falando de animal impuro, aqui ele está falando de matar um ser vivo. E isso por causa do sangue. Tem uma certa, assim, irmã, o sistema de sacrifício, por isso que é bom, irmão, vocês lerem o Pentateuco.
Lê depois, quando vai falar, quer ver? Eu acho que é Levíticos 7, Levíticos 7, que vai falar a respeito do como matar os animais e como eles podem comer ou não. Levítico já está vindo mais para cá, tá? Todo o sistema de morte de um animal, ele tinha que ter um segmento. Aliás, isso, irmãos, é até hoje para nós. Se você foi matadouro de boi, por exemplo, dependendo do jeito que o animal morre, ele enrijece a carne. Tá entendendo? Como porco também. Minha avó, quando a gente morava no sítio, minha avó sempre falava assim, filho, dependendo de como você mata o porco, a carne não fica gostosa. Porque, tipo, o animal se retraiu na hora do medo, coisa parecida. E isso é uma coisa desde lá da época, de tudo de se alimentar. Porque, assim, você não poderia comer qualquer coisa misturada com sangue. Porque o sangue, para nós, irmãs, é sacrifício. Cristo deu o sangue dele pelas nossas vidas. Mas isso aí é mais lá para frente. Mas só para ver como é que o Novo Testamento ele está intrínseco no Velho. Quando fala animais com sangue, é o tipo de morte que eles teriam que fazer para se alimentar. E aí Moisés... Isso, depois, irmã, anota aí se você quiser, depois lê Levítico 7. É onde vai falar a respeito dos sacrifícios e da morte dos animais. Tá? E não era só isso, por exemplo, eles não poderiam comer certo tipo de miúdo da morte. Tinha coisas, a gordura, por exemplo, eles tinham que oferecer para poder acender as coisas. E principal, a gordura tinha que ser por holocausto do Senhor. Então tinha uma série de ritos que eles tinham que fazer. Tá conseguindo? Então... Tá conseguindo entender? Quando ele... Rafa, mas pode aí, falar. aí não seria específico... Você está tratando de Levítico, mas aí não seria específico para os levitas que eram... eu vou chegar lá. Porque, por exemplo, assim, Fê, vamos supor que vai caminhando e deixa continuar. Desculpa. Não, tá certo. Qualquer pessoa poderia trazer um animal para sacrificar, não poderia? Só que o que o levita... Isso que é levita, tá, irmãos? Não é cantor, não, tá? O que o levita primeiro ele fazia? O que ele fazia? Ele analisava, não era isso? E é que não existia live ainda, mas o Fê, uma época atrás, ele trouxe estudos sobre essas coisas também, e ele falava o seguinte, que já existia comércio de animais perfeitinho para que o povo pudesse pagar e já entregasse lá. Então assim, irmãos, aí você também vê a revolta de Cristo ali quando eles estão fazendo aquele câmbio na porta do templo, tá? Então vamos lá. Você poderia, por exemplo, levar qualquer tipo de animal. Cara, eu tô a fim de levar um papagaio para ser sacrificado. Chegava lá, o levita falava assim, filho, não dá, velho. Isso Deus não aceita. Isso, tem que ser um cordeiro, tem que ter 1 ano, tem que ser sem mácula, sem mancha. Estão conseguindo entender? Então, assim, essa parte de sacrifício, irmãos, realmente era para aquele tipo de povo, vivido naquele local. Porque hoje, por que hoje a gente não sacrifica mais? Porque Cristo se sacrificou por nós. O justo pelo injusto. Certo? Então o que acontece? Todos os animais, eles teriam que estar de acordo com o padrão de Deus, aceito por ele. Por exemplo, ovelha, boi. E quando você vai que está bem cedo, né? Quando você lê mesmo Levítico, você vai ver das entranhas, você vai ver do intestino. Eles tinham que jogar tudo fora. E ninguém poderia comer aquilo. Ninguém, tanto que eles queimavam. Fora da tenda, queimavam. As outras coisas oferecia, por exemplo, vamos aqui dizer, a coxa, fala muito sobre coxa do boi. E o restante, o sacerdote, o sumo sacerdote, ele podia alimentar, e como os levitas eles eram alimentados pelas outras tribos, a carne que sobrava do sacrifício, o sumo sacerdote dava para os levitas saciarem a fome da sua tribo. Estão conseguindo compreender? Ou não? Porque eles não tinham dinheiro. Para quem gosta de falar que é levita, eles não tinham isso. O esquema deles era sacrifício, irmãos. Era matar boi, degolar, cortar víscera. Tudo isso eram os levitas. E depois que eles deixavam tudo limpinho, eles entregavam ao sacerdote que ia até o santo dos santos, o sumo sacerdote, e ele oferecia a Deus, e Deus vinha. Como que Deus aceitava? Vinha com uma fumaça e cobria o templo. Aí era aceito. Então, irmãos, os judeus, eles levam isso a ferro e fogo até hoje. Não de sacrifício de queimar, mas eles levam muito a sério. A Luana, que trabalhou, não sei, em empresa judaica, ela sabe disso, né? Até o tipo, ela falava muito isso para nós aqui. Até o tipo de carne tem que ser o corte certo, do jeito certo, da forma certa. Eles são assim. E é isso, dei todo esse rodeio para falar o quê?
puros e impuros, ou imundo. Feito. Pode falar, Samuca. Feito. Tá entendendo? Porque, irmãos, o compilado inteiro é esse. Foi o que eu falei para os irmãos. Moisés, repito, tá, irmãos? Ele está instruindo o povo. Ele está instruindo o povo. Tá falando assim, ó, gente, o negócio é o seguinte. Teve várias tradições orais, vindo de pai para filho, por isso que eu estou falando para vocês. E eu também estou registrando para vocês o seguinte: não façam tais abominações, porque isso vai cheirar mal aos olhos de Deus. Irmãos, olha como a Bíblia é perfeita. É a mesma coisa que Cristo fala para nós. Não se mistura com o mundo. Não se mistura com o mundo. Não que nós somos essa, irmãos, é que colocação do mundo não é mundo globo, tá entendendo? Nós não somos extraterrestres. Nós somos pessoas que vivem no mundo. O que nós não podemos é ter o formato do mundo dentro de nós. Tá entendendo? Então Cristo fala assim, ó, se você amar o mundo, João fala, né? O amor do Pai não está em você. A mesma coisa era Moisés falando pro povo, ó, não vão se misturar. Porque se misturar, vai dar zebra. De novo. Só que, irmãos, nós esquecemos uma coisa, o ser humano, ele é propício pro erro. Aí entra no debate de livre-arbítrio, não interessa. O homem, ele é propício pro erro. Propício, porque mal entraram em Canaã, na nova Canaã, bagunçou tudo. Bagunçou tudo. Ao ponto de construírem uma torre chamada o quê? Torre de Babel. Tá entendendo? Então assim, irmão, e não é que Noé também era anjo não, irmãos. Nós vamos ver na frente que ele era um pecador, ele tinha essência adâmica. Tanto que ele planta vinhas, ele chapa o globo com vinho e fica peladão na tenda dele. Porque é a essência do homem. O homem, ele é pecador. Ó, foi um homem, só pode pegar uma, foi um homem escolhido por Deus, se livrou do dilúvio, mas logo em seguida praticou atrocidades de novo. Pode falar, irmã, por favor. Esse caso de Noé, eu acho que Noé não sabia, né, que aquele vinho estava fermentado, que poderia acontecer isso. Irmã, essa foi uma outra aula do Fê também, na escola dominical, bem lá atrás. Eu tenho a memória de elefante aqui. O próprio vinho, irmã, ele tem uma fermentação natural. Porque ele, dizem que os melhores licores é por causa da podrificação dos frutos, né? Um exemplo claro disso é a marula. Não sei se os irmãos já viram aqueles vídeos até engraçados dos bichos que comem as frutinhas de amarula que caem da folha, e eles ficam muito loucos, porque é a fermentação natural. O vinho, minha querida, vou ser sincero com você, esse negócio de suco de uva é pra cá. O vinho era vinho mesmo. Tanto que tem denominações cristãs até hoje que ela faz a ceia com vinho mesmo. E esse foi um debate teológico que morreram muitas pessoas, porque uns tinham que ser misturado vinho com água e outros queriam vinho puro. Tá entendendo? Irmã, é interessante a pergunta da irmã, nós vamos chegar lá, vai dar muito debate nessa aula também, porque assim, irmã, ele estava na intimidade dele. Essa é a verdade. Por mais que ele tinha ficado muito louco lá, bêbado, ele estava dentro da tenda dele. Só que tudo, irmãos, é um propósito de Deus. Porque vai seguir, por mais que se misturou agora, vai seguir as sementes do mesmo jeito. Porque um vai se tornar maldito. E o próprio pai vai falar, você é maldito. Porque ao invés de você me cobrir, você ficou tirando sarro da minha cara. E aí nós vamos ver a linhagem deste maldito, o que se torna. A mesma coisa, nós vamos ver o quê? A descendência de Jafé ali, deles, que depois vai vir quem? Abraão, e depois de Abraão vem quem? O próprio Moisés. Podem ver a genealogia de Moisés. Ele é descendente direto de Sete. Podem olhar. Não tem essa de, porque ele vai participar, ele vai entrar na tribo, aí vai entrando na tribo de Levi, vai vir, papapá, vai chegar quem? Moisés. Abraão, Moisés. Terá. Pode olhar lá a genealogia depois, vai vir Terá era pai de Abraão, Terá era aquele que se envolveu com os ídolos, olha já a distância de novo, só que Abraão
lembrava das coisas de Deus. E Deus olhou e falou, opa, ó, tem um ali, ó. Desse um nasceu Isaac, nasceu Jacó, nasceu Levi, nasceu Moisés, nasceu Davi e nasceu Jesus. Então, uma linhagem simples, irmãos. Embora os irmãos possam ver que no 1º e 2º Reis é uma bagunça generalizada de Reino do Sul e Reino do Norte. Porque ambos eram os belos prazeres. Ambos idolatravam, depois se arrependiam e Deus via a ponto de mandar Elias, a ponto de mandar Eliseu, N pessoas. N pessoas. Por isso que a tribo de Benjamim, até hoje o povo bate no peito como a melhor tribo. Por que eles se julgam a melhor tribo? Porque o primeiro rei de Israel foi benjamita, que foi Saul. Por isso que eles batem no peito, falando assim, não. Por isso que Paulo, ao contrário, ele fala, eu sou da tribo de Benjamim, eu. Porque no meio do judeu, quem era da tribo de Benjamim fala, nossa, é a tribo. Embora estruparam uma mulher e rebentaram ela lá e deixaram ela lá. Depois você vê esse Juízes 22. Tá entendendo? Então, todo esse rodízio que eu tô falando para os irmãos, existem animais que Deus aceita como sacrifício, que é tido como limpo, e existem animais que são tidos como impuros, que é o que Noé está tentando, Moisés escrevendo, está tentando mostrar para o povo. Tudo bem, irmãos? Até aí, tranquilo? Tem alguma objeção? Fala, não, Rafael, não acredito, é mentira. Não, entendeu, aqui, Irgão? Conseguiu entender, meu irmão? Só para concluir tem alguma objeção? Essa questão aí, dessa diferença, o irmão Gonçalo me mostrou o versículo aqui, em Gênesis 1, 29, diz assim, Deus disse ainda, eis que lhes tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso servirá de alimento para vocês e para todos os animais da terra, todas as aves dos céus e todos os animais que rastejam sobre a terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe servirá de alimento. Então, acho que até entrar um pouco em questão aquilo que o Igão falou, que Deus mandou levar 7 animais, galinha e um leão, para um não comer o outro. Eu acho que aqui não é nem essa questão, né? Essa questão, só para deixar bem claro, essa questão do alimento. E assim, é interessante, Samuca, isso não está na Bíblia, tá, irmão? Eu dando as aspas, Rafael falando, tá? Pessoa normal, nem como professor, nem nada. Imagina o seguinte, a fome que o leão teria depois que ele saiu da arca. Se Deus não tivesse dado uma trégua, não existiria, por exemplo, galinha. Porque o leão ia devorar as galinhas, o urso. Tinha que ter uma ordem cronológica das coisas, para que os animais pudessem o quê? Se procriar. Porque em 40 dias e 40 noites não dá para procriar. Agora imagina comigo, por exemplo, o leão que só comeu... Cara, ele comeu ali mato, essas coisas. Não tinha como cortar, assim... Tinha, assim, fazer os alimentos de cada um, lógico. Mas imagina quando ele sai. Ele vê aquela terra verdejante, tudo. Tô falando minha visão, tá, irmãos? Se logo em seguida ele já saísse com a essência de leão e urso, por exemplo... Os animais menores, como o coelho, esses aí, não daria tempo de se procriar. Penso eu, assim, é uma coisa da gente se pensar. Porque você fala assim, leão, meu irmão, ele age pelo instinto. É como um gato em casa que nós temos, às vezes ele age... Vocês estão... Tem que ter uma ordem cronológica, irmãos. Tem que ter uma ordem cronológica para as coisas conseguirem. Como é que o Rei Leão fala? O ciclo, né, da vida também. Hoje eu estou muito cientista. Que ele fala do ciclo da vida, né? Um nasce, morre, o outro vai e por aí vai. Então, assim, irmãos, Deus ele fez tudo perfeito. Deus ele fez tudo perfeito. E nós não conseguimos entender essa perfeição do módulo totalitário. Mas conseguimos entender que sim, que foi algo perfeito. Porque Deus, ele fez uma arca. E nessa arca ele colocou os parezinhos de cada animal, menos qual? Os peixes. Menos os peixes. É porque é água, né, irmão? Ele tava na água já, né? Então ele não... Ele tava na água. Não, é que a gente brinca. Não, a gente brinca. A gente brinca, porque é perguntinha de escola dominical. É perguntinha de...
Posso, irmã? Depois, se você vai ler, irmã, é bom interessante, você falou dos peixes, né? A gente brincando aqui. Mas judeu ele come só certos tipos de peixe também. Não come peixe com couro. Tá entendendo? É só com escama. Pode falar, irmã. Você tá entendendo? É assim. Irmão, eu acho assim, Pode se falar, Deus irmão. colocou os animais lá dentro da arca, ele já tem estratégia para esses que é Isso. difícil. É isso Então, ele sabia de tudo e ele sabe de tudo, que não ia ter essa imaginação nossa que tinha que ter as coisas para alimentar os leão, tudo. Ele não fez o leão jejuar quando Daniel caiu na cova? Então, eu acredito que ele deve ter feito algo até nem que nossa imaginação não alcança, para deixar esses animais calmos, tranquilos, até a hora que precisasse sair de lá. Eu vou falar uma coisa pra irmã. Quando esses animais começassem a gritar, imagina, por exemplo, aqueles macacos gritando. Eu acho que Noé já pulava da arca, velho. Ele não ia aguentar. Ele falou, tô fora, meu. Ah, imagina a arara, o papagaio. Aí o papagaio começava a imitar, ele viu o burrinho rixando, aí o papagaio começava a imitar o burrinho rixando. Imagina o dia inteiro o papagaio fazendo isso. Meu Deus do céu, acho que Noé falava, eu vou embora, filho. Não aguento mais não, velho. Não dá. Irmãos, ó, sabe, eu vou falar algo pros irmãos. Para um Deus, irmãos, que do nada criou tudo, isso é fichinha. Isso é fichinha, fazer um leão dormir. Para um Deus que fez o sol parar na oração. Quem somos nós, irmãos? Se você acredita que Deus do nada fez tudo, até Jonas sendo engolido por um peixe é fichinha. Baleia, peixe. Valete. É que eu associo baleia, mano. Irmãos, é peixe, o grande peixe, perdão, é muito... aqui, mano, tem que tomar cuidado. Ó, quem for subir agora aqui tem que tomar cuidado com as palavras, viu, irmão? Que isso aqui é igual um tribunal. Tudo que você vai falando aqui vai ser usado contra vocês, hein, ó. Já estou falando, então fica esperto quando for pregar. Mas é bom, irmãos. É isso que eu estou falando. Para um Deus, irmãos, a mente humana, ela não consegue entender como do nada, ele criou tudo. Lembra que eu falei para vocês o termo em latim, ex nihilo? Do nada ele fez tudo. Não tinha o que... Irmãos, nós não conseguimos entender isso. Não dá. Não entra na capacidade finita do ser humano. O que é isso por um peixe, um ser humano ficar dentro de um peixe 3 dias? Por um cara que fez do nada tudo, um homem. Irmãos, isso não é nada. O Senhor é poderoso tudo isso. E pegando o gancho que a irmã Gonçala falou, é isso. Irmão, tinha que ter uma calmaria ali, irmãos. Tinha que ter. Deus, ele é perfeito. Você está entendendo? Ele é perfeito. E não só também, mas quando ele atracou, é a mesma coisa. E assim, irmãos, eu vou tentar só fechar aqui o 7, e aí eu vou dar tempo ainda, aí nós vamos só finalizando. Porque tudo isso daqui é respeito ao dilúvio e a chuva que nós já estamos tratando aqui, tá? Aí ele fala assim, ó. Durou o dilúvio 40 dias sobre a terra. Cresceram as águas e levantaram a arca sobre a terra. Predominavam as águas e cresceram sobremodo na terra. A arca, porém, vogava sobre as águas. Prevaleceram as águas excessivamente sobre a terra e cobriram todos os altos montes que havia debaixo do céu. Todos. 15 côvados acima. 15 côvados, irmãos, é 7 metros, tá? Por exemplo, o Pico Everest, ele tem acho que 7 quilômetros, né? 8 quilômetros, né? É o mais alto, né? O Pico do Everest, eu acho, né? E a arca ficou ainda 7 metros acima do Pico do Everest. Aqui tem mais de 7 metros, não tem, pastor? Acho que tem, né? Mais, né? Um pouquinho mais, né? Tem menos? Então ficou ainda mais alto que isso aqui. Para os irmãos verem que foi tampado tudo, tá? Foram cobertos. Ó. Pareceu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de aves como animais domésticos e animais o quê, Igão? Tá vendo? Mudou a narração. Quando Moisés quer narrar animais tipo ferozes, ele coloca animal o quê? Selváticos. Lá ele mudou, ele colocou o quê? Impuro. Tá? E todos os enxames de criaturas que povoavam a terra, e a todo o homem.
tudo que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo que havia em terra seca, morreu. Tá vendo aqui que não tem peixe, hein? Por favor, irmãos, vamos lá. Assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra. O homem e o animal, os répteis e as aves dos céus foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que estavam na arca. E as águas durante 150 dias predominavam sobre a terra. Pergunta aos irmãos, a ave voava, por que ela também foi morta? Eita, maravilha, hein? Eita, e não só isso também, ela precisava do quê? Como comer, sendo que a terra estava cheia de água? Também, né? Para limpar o... Vocês estão... Aí, irmãos, eu vou falar uma coisa para os irmãos, mais uma vez, de fatos cientificamente comprovados. Já existe, a ciência já comprovou, arqueólogos comprovaram de restos de animais presos em montanhas. Como que esses animais chegaram lá? Tá entendendo? Não tem como, irmãos. Não tem como. A gente não está brincando de ser crente. A gente acredita num Deus que faz tudo. Faz tudo. E aí ele fala o quê? O julgamento dele foi tão alto, mas tão alto, que o dilúvio varreu tudo. Tudo. Hoje, irmãos, os contemporâneos, a nova teologia contemporânea, que é do liberalismo, eles não acreditam nesses relatos, tá? Eles falam que são apenas histórias. São apenas histórias, não fatos comprovados. Se hoje você entrar numa faculdade de teologia e falar assim, não, eu gostei, eu vou estudar teologia. Dependendo da universidade que você vai regressar, que você vai ingressar, o livro, principalmente Gênesis, ele é tido como apenas uma história de cabeça de um homem chamado Moisés. Tá? Então a gente tem que tomar muito... E este é o grande problema, irmãos, porque o cristianismo, ele é a única religião do mundo que ele se baseia em fatos históricos. Tá entendendo? Como isso? Se você não acredita no dilúvio, dificilmente você vai comprovar de Jesus Cristo. Porque Jesus, ele está baseado na história. Tá conseguindo entender? E ele fala o quê? Em um dos textos mais lindos de João, ele fala o quê? Ele era antes de tudo. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Estão conseguindo compreender? Então, assim, irmãos, existem evidências claras. Outra coisa que os irmãos podem procurar a respeito do dilúvio, se os irmãos quiserem, é o Grand Canyon nos Estados Unidos, onde tem fósseis presos nos Grand Canyon também. Como que esses bichos ficaram presos ali? Estão entendendo? Então, irmãos, existem vários argumentos científicos que comprovam que existiu sim uma arca. Que Deus sim fez essa destruição na terra. E não vai ser diferente, irmãos. Não tem como eu falar isso. Não tem como eu não falar isso. E não vai ser diferente com Jesus Cristo. Não vai ser diferente. Não tem como falar que não vai acontecer, porque vai acontecer. Foi usado isso para nós. Foi usado isso para nós. Porque ele usou o exemplo de Noé, falando o seguinte, eu já li para os irmãos. Vai ser como na época de Noé. Casavam-se, davam-se em casamento. Comiam e bebiam. Por isso, a hora já está indo embora já. Por isso, irmãos, que a justiça de Deus, ela é feita. Lembra que eu falei para os irmãos? No mundo, irmãos, que nós estamos tão acostumados aí com a facilidade, nós esquecemos às vezes de ministrar sobre a justiça de Deus. E isso que Deus fez foi uma justiça. Porque ele viu que não tinha um justo sequer, escolheu ali Noé, porque a Bíblia fala que ele escolheu e Noé achou graça aos olhos dele, e ele colocou Noé à frente de tudo isso, para preservar a sua linhagem. Mas mesmo a sua linhagem preservada, nós vamos ver que ela vai distanciar de Deus, a tal ponto de não ter mais justo de novo, a tal ponto de não ter justo de novo. Só que aí o que Deus faz? Ele envia quem? Jesus Cristo.
como o ultimato final. A carta final, vamos assim dizer. Porque o que Jesus fala lá em João 14,6? Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Lembra que eu vivo falando isso para os irmãos? E a colocação do verbo que faz toda a diferença. E não é ninguém vai, é ninguém vem ao Pai. Ninguém vem ao Pai a não ser por quem? Por mim. Estão entendendo, irmãos? Estão entendendo? Por que Cristo faz tudo isso? Porque não existe mais essas coisas. Irmãos, acabou. A cartada é essa, é Cristo. A família que entrar dentro da arca, a arca para nós hoje simboliza Cristo. Simboliza, só ato simbólico. Ela simboliza Cristo. Se nós não tivermos dentro dessa arca, o que vai acontecer? Vamos naufragar e morrer. Como todos os do dilúvio. Estão entendendo? Por isso que é importante, irmãos, você ver os detalhes que Deus faz a respeito disso. Sabe? As coisas que Deus faz como perfeição. Por que eu estou falando de perfeição, irmãos? Porque a arca de Noé, ela foi e está sendo até hoje um meio onde a ciência já comprova, graças a Deus, que Deus, ele protegeu uma família. Ele protegeu. E Cristo está protegendo a noiva dele. A mesma coisa. Entendeu? Então, irmãos, a arca de Noé, ela foi extremamente significante para a vida cristã. Por isso nós temos que acreditar como verdadeira. Porque se a gente não acredita nessas histórias como verdadeira, todo o Novo Testamento para nós vai estar arruinado. Porque o cristianismo não vai conseguir se sustentar. Está conseguindo entender? A historicidade verdadeira, ela comprova que existiu um ser humano que ele veio nessa... Existiu um ser, que ele veio nessa terra. Ele veio nessa terra. Ele curou, ele salvou, ele morreu, mas ele ressuscitou. Todas as outras denominações não têm isso. Maomé está no túmulo dele, o fundador do islamismo. Está entendendo? O Buda, que é um do budismo, está morto do mesmo jeito. Todos eu estou falando. Cristo não. Cristo teve um que morreu e ressuscitou, porque o túmulo dele está vazio. Só que ele deu a promessa falando o seguinte: eu vou, mas eu vou voltar. Eu vou voltar. E é essa a narrativa, irmãos. É essa a narrativa. Qual o intuito de Moisés explicando o dilúvio para aquele povo? O intuito é que Deus é soberano. Deus usou de justiça para matar todos aqueles que estavam desobedientes a ele. Só que preservou 8 pessoas e os animais dentro de uma arca. A qual essa arca, ela subiu por causa das águas, porque a Bíblia fala o quê? Que abriram todas as comportas de água. Imagina, irmãos. Foi algo surreal. Tá entendendo? Surreal. Mas foi salvo, porque ele estava dentro da arca. Ele estava dentro da arca. E a justiça de Deus foi feita. E ele começa uma nova história a partir de Noé. Uma nova história. E além de Noé, como a aula já está acabando, não é mais Noé, porque Noé vai falecer, lógico. E vai surgir 3 personagens nessa história: Sem, Cã e Jafé, que são os filhos dele. E aí os irmãos estudem em casa sobre esses 3 filhos. Nós vamos falar isso aqui depois, né? A sua família. Nós vamos falar da saída de Noé, tudo. Porque, irmãos, tudo vai voltar ao normal. Em termos, né? Era para ser tudo perfeito de novo. Só que o ser humano, irmãos, foi o que eu repito, ele é mau. Ele é tendencioso ao mal. Porque se existia um ser humano bom, que achasse graça aos olhos de Deus, não precisaria de Jesus Cristo. Não precisaria de Jesus Cristo. Só que como não tinha um justo sequer, teve que vir um mestre. Teve que vir. E é isso que me fascina em Cristo, irmãos. Porque Cristo, ele... Irmãos, sabe, é aquilo que eu gosto muito. Eu falo para os irmãos daquela fase do Billy Graham. Eu acho muito interessante que ele fala assim: o maior acontecimento, eu repito isso direto, né? O maior acontecimento não foi o homem ter pisado na lua, foi Deus ter vindo e pisado na terra. Tá entendendo?
E Cristo fez isso. Ele fez isso. É por isso, irmãos, que nós temos que se apegar nesta arca. É por isso que as pessoas que, por exemplo, vão passar hoje pelo batismo, elas estão professando isso. Elas vão entrar na arca. Embora já estão na arca, mas estou dizendo literalmente morrer para o mundo e nascer para Cristo. Estão entendendo? E depois os irmãos podem ver lá em Pedro, que Pedro ele vai usar o dilúvio como uma espécie de batismo também. Porque a mesma água que matou todos é a mesma água que deu vida depois. E Paulo, mais lá na frente, vai falar assim, mas e Moisés? Como foi o batismo de Moisés, um exemplo? Paulo vai falar o quê? O mar vermelho. O mar que se abriu, o mar vermelho, né? O mar que se abriu. Tipificava um batismo, porque eles estavam passando nas águas. Tá entendendo? Não, é porque ele começa de Moisés, né, Paulo? Fala muito Moisés. Não, mas é por isso, irmãos, que eu falo para os irmãos a importância de nós estudarmos a Bíblia. E não dividir, eu já falei isso para os irmãos, não dividir Velho Testamento e Novo Testamento, em hipótese nenhuma. Não, porque todos os nossos irmãos que escreveram todas as cartas, todos usaram versículos do Velho Testamento para embasar as suas cartas. Paulo fez isso, Pedro vai fazer isso, João vai fazer isso. Tá entendendo? Por quê? Porque Mateus é um dos que mais usa ainda para poder falar do reino de Cristo, do Messias. Por isso, irmãos, que é importante nós estudarmos essas histórias, histórias que eu digo assim, verídicas, da Arca de Noé. Porque foi através da Arca de Noé que, eu repito, Deus salvou o povo. Um povo. Amém, meus irmãos? Pergunta, alguém tem aí? Tá muito quieto aí, meu. Tem mais aí, Igão? O Igão jogou uma bomba e saiu fora, nem faz mais. Não, e o céu ainda associa com Cristo, né? Vou filosofar mais ainda. Ó, o 8, que como as celas não veio, o 8 tá escrito assim, eu vou ler só até o 5. Aí, Gão, vai aparecer de novo, tá? Os animais selváticos. Tá escrito assim, ó. Lembrou-se Deus. Irmãos, Deus se esquece de alguma coisa? Esquece. Lembra, é figura de linguagem. Para que o povo conseguisse entender esse Deus finito na nossa concepção, tá? Então ele fala, ó, lembrou-se Deus de quem? De Noé. Tipo assim, imagina, Noé estava esquecidão lá, Deus falou, vixe, meu, caramba, meu, Noé esqueceu ele lá vagando 40 dias. Não, irmãos, não é assim. Ô, Rafa. Oi, pode falar. O nome disso aí é antrópica, linguagem antrópica. Na teologia é a linguagem como Deus se comunica com o ser humano, para o ser humano poder compreender as coisas de Deus. É bom também, irmão, é teofania também, é bom estudar e ver entendeu? Então imagina, pensa comigo, como ele escreveu aqui, lembrou-se Deus de Noé. Poxa, imagina, Noé estava lá vagando, aí de repente Deus estava lá fazendo seus afazeres, dando uma comida de rabo nos anjos, aí de repente, putz, Moisés, meu, Noé, esqueci de Noé. Não, irmãos, isso é uma figura de linguagem para nós compreendermos, tá? E de todos os animais o quê? Tá vendo? E de todos os animais, e com eles estavam Deus fez soprar um vento sobre a terra. Meus irmãos, imagina. O que é um fôlego de Deus para soprar um vento na terra, meu? Imagina. É surreal, meu. É surreal. E fez o quê? Só com o simples fôlego de Deus, o que começou a fazer a água? Baixar, diminuir. Olha, velho. Olha. Você tá doido? E fecharam-se as fontes do abismo e também as comportas do céu. E a cobiça, chuva dos céus, se deteve, acabou. As águas iam escoando continuamente de sobre a terra e minguaram a cabo dos 150 dias. No dia 17 do 7º mês, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat. E as águas foram minguando até ao 10º mês, em cujo primeiro dia apareceu os cimos dos montes, os picos do monte. Pergunto eu, irmãos, pergunta que não tem resposta para mim, depois os irmãos, eu como professor também estou fazendo uma pergunta. Para onde foi toda essa água?
Para onde foi essa água, irmãos? Virou nuvem de novo, pô. Tá entendendo? A Bíblia diz que Deus abriu as comportas do céu e as comportas da terra. Uma parte voltou para as nuvens, outra parte voltou para o centro da terra. É uma curiosidade que eu tenho, porque imagina uma água cobrir o globo terrestre inteiro. Inteiro. Oi? Não, era um vapor que subia da terra. Imagina, né? Mas existia mares e rio. E aí? Irmãos, é coisa que eu vejo a mão de Deus. É igual outra coisa que eu falo para os irmãos. Toda criança que fez geografia e história sabe que os rios desagam no oceano. E o oceano nunca enche, velho. Sempre fica ali, no seu limite. Sempre. Como isso, irmãos? É plano de Deus. Ninguém entende a mente de Deus. Ele fala em Jó, quem sonda os pensamentos de Deus? Não há, irmãos. Não há. Como não tem como. Pode ser uma resposta boa também, né? Da geleira. Mas mesmo a geleira, em razão do planeta, se você for somar pela altura do maior pico que existe no planeta, difícil, irmãos. Segundo a ciência, Rafa, a questão da água é um ciclo, né? Chove, ou infiltra, ou vai pro oceano lá, por forma dos rios, né? Mais uma parte infiltra. E quando vai, evapora, sobe, vira nuvem de novo, é um ciclo. Bom, é um ciclo. Agora, mas minha questão é o mundo inteiro de água. Ah, não, no dilúvio já é outra coisa, mano. O mundo inteiro de água, irmãos. Tá entendendo? Porque foi o que eu falei, assim, agora que a aula já terminou. Se o pico do Everest, acho que tem 8 km, imagina 8 km de água pra cima. Se eu não me engano, a serra que a gente desce para Santos, ela tem acho que 5 km de íngreme. 5, e a gente vai indo. Imagina 8 para cima. É muita água, irmãos. É muita água. E é uns mistérios que Deus ele preserva até hoje, assim, sabe? A ciência ela pode ajudar, tudo igual o Fê falou do ciclo, igual o Samuca falou da geleira, mas é um mistério, irmãos, que sustenta, né, a mão de Deus. Mas o importante, irmãos, em suma é isso, tá? Depois os irmãos leem aí a respeito da família de Noé, o 9. Os irmãos leem o 9. Quer falar, Samuca? Agora a pergunta que não quer calar, Rafa. A gente pode comer um chorizinho na brasa? Irmãos, é interessante, né? Porque, assim, após Cristo, eu acho muito interessante isso. Porque, lógico que ali não fala o certo, mas quando Pedro tem aquela visão do lençol lá, né? E ele fala do animal impuro. É agora, pastor? Ah, desculpa, não sabia. Aí ele fala, e aí Deus fala o quê, né? Não se torne impuro aquilo que eu já purifiquei. Então, e assim, irmãos, eu vou falar pra você, trabalhei quase 10 anos em empresa de judeu também, e tem muito judeu que gosta de uma linguicinha na brasa, viu? Muitos, tá? Então, assim, não sei se eles curtem uma pocetinha igual os brasileiros, mas uma linguicinha de porco, eu já vi. Tipo, então assim, irmãos, perfeito mesmo, irmão, só Cristo. Só Cristo, sabe? E eu creio assim, que nem Paulo fala, quando Paulo fala, né, porventura não foi Deus que criou todas as coisas? Então, todas as coisas que os irmãos receberem, por exemplo, eu aprendi isso com o pastor Frank também. Ora em casa, sabe? Ora. Não cai nessa papagaiada de falar que a Coca-Cola é do diabo, porque foi você que comprou, então ela é sua. E ora e toma, irmãos, né? Porque nós vivíamos uma época assim, que não podia comer maionese em Helmas, não podia tomar coca, não podia tomar vinho, e essas coisas assim parecidas. Só que assim, irmãos, tudo foi Deus que fez. Fogo. Oi? Acho que todos os animais crus estão vivos, assim, né? Depois que a gente dá uma assadinha neles, né? Entendeu? A não ser que você vai nesses restaurantezinhos aí de comida japonesa que eles matam e deixam. Sei lá como é que é lá, né? Eu não, o cru tá morto. Se for morto, tá morto. Não, então. Então, irmãos, Deus abençoe. Obrigado aí. Hoje, graças a Deus, o Igor só colocou uma fogueirinha, mas depois saiu fora, né? Pensei que ele ia mandar porque que o mundo é redondo, mas tudo bem. Estudem, tá, irmãos? Aí o Gênesis 9, tá? Porque foi o que eu falei, nós já estamos aproximando aí da esfera final, tá bom?
Deus abençoe, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Obrigado a vocês que estão nos acompanhando pela live também. Eu agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus. A paz, igreja. A sala Sementinhas com a professora Bia. Presentes são 12. O texto áureo deles é Atos 5:29. Representando serão todos. E o tema é as 10 pragas. Visitantes, eles têm a Luna e o Cauã. A sala Nova Geração com a professora Rosângela. Presentes são 7. O texto áureo deles é João 4:24. O tema é adoração e a representante é a Júlia. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. João 4, versículo 24. Sala Berianos, professor Rafael. Presentes 13. Texto áureo Atos 10, do 9 ao 15. Representante será o Felipe. E o tema é estudo sobre Gênesis. Depois é o pastor Fran. E desde já agradeço a minha oportunidade. Paz de Cristo, irmãos. Atos 10, 9 e 15. Na minha versão é assim: no dia seguinte, indo eles em seu caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado para orar, cerca da hora sexta. E tendo fome, quis comer, mas enquanto lhes preparavam a comida, sobreveio-lhe então um êxtase. E via o céu aberto e um objeto descendo como se fosse um grande lençol, sendo ele baixado pelas 4 pontas sobre a terra, no qual havia de todos os quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu. E uma voz lhes dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro respondeu-lhe: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum, ou algumas versões impura e imunda. Pela segunda vez falou a voz: não chames tu comum ou impuro, né, ao que Deus purificou. Então, os versículos que o pastor separou. Então, é claro que isso daqui está linkado, né, à salvação dos gentios, que Pedro achava que a salvação era só para o judeu, não tinha nada a ver com a comida, né, em si. Aqui, neste caso, né, específico, o que está direcionado nesse tema diretamente é a salvação, né, porque o Pedro ele achava que a salvação era só para os judeus, não era para os gentios. Então, ele ficava nessa questão, então Deus estava chamando ele ao chamado, né, para os gentios. Enquanto Paulo seria, enquanto Pedro foi chamado para os judeus, enquanto Paulo para os gentios. Mas Pedro não acreditava que a salvação era para os gentios, né? Então o próprio Deus precisou manifestar para ele e falar: ó, eu purifiquei eles também. Tanto é que depois dessa visão chegam os homens e fala que estão esperando ele para ir para a casa de Cornélio, né? E o próprio Deus mais para frente vai falar: ó, levanta e vai para a casa de Cornélio, que era um gentil
que acabou recebendo a graça. Mas quanto à comida é um negócio meio... é um debate muito prolongado, né, irmãos? Porque uns falam, pode comer isso, até hoje não pode comer aquilo, uns não comem sangue, outros não comem carne de porco. Eu trabalho com um rapaz que ele é cristão, só que ele gosta de seguir as leis ainda judaicas, né? Então ele não come nada que é de porco, ele guarda o sábado e tudo mais. E ele não come nada, feijoada, por exemplo, ele não come. Então, porque ele acha que ele tem que viver segundo as leis. Mas a própria Bíblia diz que se nós somos viver segundo as leis, né, o próprio apóstolo Paulo falando, nós temos que seguir todas elas, né? Então aí você vai ter que voltar a sacrificar, vai ter que, enfim. Então o próprio apóstolo Paulo fala que a lei não serviu para a questão salvífica, né? A lei era incapaz de salvar. O próprio apóstolo Paulo fala isso. A lei só serviu de aio, né? Ou seja, só uma escapatória que Deus deu ao povo até chegar Jesus, no caso. Então, graças a Deus que hoje nós temos a salvação em Cristo. Mas, enfim, é um debate bom que eu acho que o Rafa ainda vai entrar com mais pormenores aí e a gente vai ainda aprender bastante. Então, Deus abençoe e agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Pastor Francisco. Glória a Deus. Estou estranhando, né? Porque as outras vezes a gente... agora eu entendi por quê. Ficou mais longe, né? As crianças ficavam tudo de joelho ali, olhando lá para dentro, né? Dessa vez não, né? Aumentou aqui, ficou longe, né? Criança gosta de água, né? Glória a Deus. Mas que bom, que ensinamento, né? Gostoso. A gente vai aprendendo, vai esmiuçando, né? E a gente vai assim, tirando dúvidas e crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Deus abençoe os professores. Estamos sentindo a falta de alguns aqui, mas certamente estão acompanhando através da live. Amém? À noite estaremos aqui às 18h30. Teremos o batismo, né? Espero que a água esteja quentinha. Senão vai ser gelado mesmo, né? Nós já fizemos batismo no rio, então lá não tem jeito de esquentar a água, né? E aqui vai mornar um pouquinho, vai ficar bem, tá bom? Vamos encerrando em nome de Jesus, ficamos em pé, vamos agradecer a Deus. Irmão Mateus, vem fazer a oração final em nome de Jesus. Glórias a Deus. Louvado seja Deus. Graças a Deus, né? Você da live, que Deus abençoe seu dia. Está convidado para estar aqui presente à noite no nosso culto da família e também o batismo que será realizado. Saúde a igreja com a santa paz do Senhor, amém? Oremos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por mais uma manhã de ensinamento. Muito obrigado porque o Senhor é o Deus que esclarece o entendimento, Pai querido, Pai amado. Continua nos ensinando, nos mostrando a cada dia mais o que o Senhor quer e tem para as nossas vidas, Pai. Perdoa-nos pelas nossas falhas, pelas nossas ignorâncias, Pai. Nos dê um domingo de paz e de vitória. E que à noite podemos estar aqui louvando e cultuando o Teu santo nome. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Estende suas mãos para receber a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, que a graça, a paz e a misericórdia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a doce comunhão e a doce consolação do Espírito Santo do Senhor nosso Deus esteja sobre vós, sobre os vossos lares, vossos filhos, familiares, hoje, amanhã e para todos sempre. Crendo, nós confirmamos dizendo amém. Se Deus é por nós, operando Deus, o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Deus abençoe, um bom domingo a todos e até às 18h30, se o Senhor assim nos permitir.